Bom dia. E aí? Bom dia. Tudo bom, gente? Tudo bom, Renan? E esse frio, hein, gente? Tá difícil acordar esse horário, hein? Aula 8 horas da manhã. Vocês são muito corajosos, muito guerreiros. Professor, por favor, Oi? da lista 3, Hum. você ainda vai resolver ela antes da prova ou não? Na segunda-feira eu vou resolver e vou deixar bem claro assim, a gente vai ver até lá se a gente conseguiu cobrir todo o conteúdo, e aí eu esclareço se ficou faltando, talvez se assim, o finalzinho eu não cobre na prova, etc, eu vou esclarecer isso na segunda. Tá ok. Aqui eu fiz a questão 6. Eu não sei se eu acertei, estou doido para saber. Não, tranquilo, pode deixar que na segunda-feira a gente vai discutir isso daí para preparar vocês para a prova. Beleza, então. Beleza. Podia, né, Murilo, ganhar um ponto extra para acordar nesse frio. Concordo plenamente. Bom, pessoal, vamos começar então? Olha só, a gente vai retomar o que a gente estava fazendo 2 aulas atrás, né, que é quando a gente parou, que é falar da força de atrito. Então, eu queria estudar um problema para a gente começar o aquecimento aqui. É um problema de 2 blocos. Então, a gente está falando da força de atrito. Atrito entre 2 superfícies. Então, lembra que a gente estudou 2 tipos de atrito, né? A gente estudou o atrito, a força de resistência com o ar, né? Que tem a ver com o movimento, sei lá, né? Batendo com o vento, etc. E a gente estudou também o atrito que acontece quando você arrasta um objeto sobre uma superfície. Então, agora eu queria estudar o seguinte problema, que é um problema de 2 blocos. E acho que ele é um problema que ilustra muito bem como operar, né? Como manipular a força de atrito e assim por diante. Então, o problema é mais ou menos o seguinte, eu tenho aqui o chão, tá? E eu tenho 2 bloquinhos aqui. Então, eu tenho um bloco aqui de massa MA, e eu tenho em cima dele um outro bloquinho de massa MB, tá? E eu vou puxar esses caras com uma certa força externa aqui, F externo. Tá? Então, qual que é a pergunta relevante aqui? A pergunta relevante é o que vai, se esse bloquinho B vai deslizar em cima do A ou não, né? Então, se eu puxar com muita força, esse bloquinho pode deslizar e cair, né? Então, o que eu quero saber é o seguinte, isso é uma intuição que a gente tem, né? A gente sabe que se eu puxar fraquinho, se eu aplicar uma força externa pequenininha, então o sistema todo vai andar junto, né? Ou seja, eu vou ter uma coisa que vai todo mundo andar em conjunto. Tá? Agora, se eu aplicar uma força muito forte, o que pode acontecer é que esse bloquinho vai escorregar aqui, então ele vai começar a andar e vai escorregar. Então, a gente não vai estudar o que acontece se ele começar a escorregar. O que eu quero saber aqui é qual que é a força externa máxima para que ele não escorregue. B, não escorregue. Justo, Renan. Precisa ter a mesma aceleração. Perfeito. Então, essa é uma dos critérios, né? Perfeito. Que, com certeza, então, se o A está acelerado com uma aceleração A, então o B tem que estar acelerado com a mesma aceleração. Perfeito.
Mas vamos tentar entender o que impede o bloquinho B de escorregar, né? Acho que essa é a parte mais importante. O que impede ele de escorregar é o atrito. Se essa superfície entre o A e o B fosse muito, muito lisa, tipo, sei lá, gelo em cima de gelo, sei lá, um patinho em cima do gelo, qualquer coisa assim. Então, aqui, qualquer forcinha que eu puxasse o A, o B escorregaria. Então, o que impede o B de escorregar é o atrito. Tá? Agora, a pergunta que é um pouco menos intuitiva é qual é a força que empurra o bloquinho B para frente? Ou seja, o que está empurrando esse bloquinho B? Né? A força está sendo aplicada no bloquinho A. Mas então, por que o bloquinho B anda para frente também? Qual é a força que empurra ele para frente? Alguma sugestão? Boa, e o Renan já cantou a bola. É o atrito. Perfeito, Gabriel, também. Então, na verdade, o próprio atrito que empurra o bloquinho B para frente. A gente tende a achar que o atrito é sempre contrário ao movimento. Ele sempre é contrário ao movimento. Mas, nesse caso, o contrário ao movimento acaba tendo um efeito de empurrar esse bloquinho B. Né? Porque a ideia é que, se eu agora der um foco só nesse bloquinho B, né? Se eu olhar só para esse bloquinho B, a tendência do movimento dele é de ir para trás, né? Então, a tendência dele é ir para trás. E o atrito, então, vai atuar na direção contrária, ou seja, o atrito vai atuar aqui. Ele é contrário ao movimento. Contrário, melhor para ser mais preciso, né? Contrário à tendência de movimento. O atrito é aquela força que te mantém na cama num dia frio, né? Ele é sempre... É uma força, assim... Ela é uma força que sempre resiste a mudanças. Esse é o jeito fácil de pensar no atrito. O atrito, ele sempre é contra mudanças, né? Se o bloquinho quer ir para lá, o atrito é do contra. Ele te puxa de volta, né? Então, nesse caso, a tendência do movimento é o bloquinho B vir para a esquerda e o atrito vai puxar, então, ele para a direita. Né? Então, um diagrama de forças do bloquinho B, ele vai ter a força gravitacional aqui, né? Eu vou até vamos colocar um sisteminha de coordenadas aqui, né? Eu tenho y para cá, x para cá. Então, ele vai ser menos mbg na direção j. Eu tenho a força de atrito, que vai ser FA na direção I. E eu tenho também aqui uma força normal para cima. Eu vou desenhar ela aqui, assim. Peraí. Para cima. NAB na direção J. Né? Onde esse NAB é a normal na superfície AB. Então, esse NAB é a força que o bloquinho A empurra o bloquinho B para cima. Né? O bloquinho B quer cair aqui por causa da gravidade, o bloquinho A empurra ele para cima. Tá? Heisen, a intuição é que se você puxar, o bloquinho B está parado, se você puxar o A com toda a força, né, a tendência do bloquinho B, com relação à superfície do A, seria ir para a esquerda. Então, é bom que você perguntou isso, Heisen. Eu não fui muito preciso, deixa eu melhorar meu argumento, né? Então, vou até escrever aqui. A tendência de B com relação à superfície de A é ir para a esquerda. Né? Então, o ênfase é com relação à superfície de A. Ou seja, é claro que, imagina assim, se eu puxo esse bloquinho A com tudo, o bloquinho B ia simplesmente cair, mas com relação, né, com relação à superfície do A, a tendência dele é ir de ir para lá, nesse sentido. Boa. Então, Sônia, a gente vai começar a estudar o movimento. A gente pode... isso é uma ótima pergunta.
para responder ela, a gente tem que pensar se tem atrito aqui entre o bloquinho A ou a superfície, né? Então, o que eu vou supor, Sônia, é o seguinte, eu vou supor que o atrito aqui é desprezível. Ou seja, essa superfície é lisa. Você só tem atrito aqui. Para exatamente simplificar essa pergunta que você fez, Sônia, ou seja, será que a gente tem que estudar a partir do repouso ou a partir do começo do movimento? Se tivesse atrito aqui, a gente ia ter que fazer aquela análise do atrito para saber se essa força ia ser capaz ou não de empurrar o bloco. Então, quando tem atrito aqui, essa força externa pode ser incapaz de mover o bloco A. Mas a gente vai supor que esse atrito aqui é desprezível, de tal forma que qualquer força F externa vai mover esse sistema, por menor que ela seja, né? Mas ela pode mover com o B deslizando ou mover com o B junto. Então, existe atrito aqui, mas não existe atrito aqui. Então, né, ou seja, aqui você tem atrito... Mas aqui você tem um atrito desprezível. Ok? Então, o que a gente vai supor eu aplico essa força, e a pergunta é, ao aplicar essa força, esse bloquinho B vai deslizar ou não? Né? Se ele deslizar, a gente não vai estar interessado. Então, a gente não vai, assim, tentar descrever a dinâmica do bloquinho B deslizando e caindo aqui. Isso a gente não vai se preocupar. A gente só vai saber assim, tá? Eu comecei a aplicar essa força, o sistema começou a andar. Né? Então, a partir do repouso, começou a andar, o bloquinho B desliza ou não? Qual é a condição para isso? Qual é a força que eu posso empurrar para que isso aconteça? Todo mundo já fez esse experimento na vida sem querer, né? Ou seja, você tem um livro aqui, você tem uma caneta embaixo. Você puxa o livro com tudo, a caneta cai. Você puxa o livro devagar, a caneta fica. Então, esse tipo de experimento a gente consegue fazer na nossa casa com qualquer objeto, assim, né? É bem comum de fazer esse tipo de experimento. Ok? Então, agora, vamos ver qual que é o diagrama de forças para o bloco A. Então, olha só, quando a gente trata com esse tipo de problema, o ponto de partida é sempre esse, né? Eu separo os meus bloquinhos e faço um diagrama de força de cada um deles. Onde eu coloco as flechinhas aqui não importa, né? Eu coloquei o atrito aqui para ficar um pouco mais claro que ele se refere a essa superfície, mas eu podia ter colocado esse atrito aqui também, né? Eu podia ter colocado ele no meio. Em alguns livros, as pessoas colocam as forças sempre no meio do objeto. Tanto faz, isso não é importante. O importante é que esse aqui é o objeto e esse aqui são todas as forças que atuam sobre ele. Tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa sobre o objeto A. Então, vamos tentar descrever aí quais são as forças que atuam sobre A. Então, primeiro, claro, eu tenho aqui uma força gravitacional de A, que é menos MAG na direção J. Né? Eu tenho também, não podemos esquecer, da força externa, que atua aqui, que é uma força externa na direção I. Que mais que eu tenho? O que está faltando aqui? Quais outras forças eu tenho atuando sobre o A? Normal. Qual normal, Gabriel? Normal de quem com quem? Perfeito, gente. Exatamente. São duas normais. Você tem, em primeiro lugar, o chão aqui, né, atuando. Então, você tem uma normal aqui, NA, na direção I, né, que é normal com o chão, né? Com o chão. E você tem também aqui a normal NAB menos NAB na direção J. Isso daqui é a reação anormal AB. Lei da ação e reação, né? Se o bloco A exerce uma normal NAB no bloco B, então o bloco B também exerce uma normal menos NAB no bloco A. Né? Então, isso daqui, ó, é o bloco A empurrando o B para cima. E isso daqui é o bloco B empurrando o A para baixo. Né? Um empurra o outro. E eu tenho
medida também a força de atrito aqui. Então, eu tenho aqui menos FA na direção I, que é a reação ao atrito. Então, de novo, esse problema é legal porque a gente aqui realmente tem que usar a lei da ação e reação, né, para construir as forças dos dois blocos. Então, ao passo que o atrito ele atua no B para lá, no A ele tem que atuar na direção contrária pela terceira lei de Newton, né? A força de atrito tem que ser com a mesma magnitude e direção contrária. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá claro esse diagrama de forças? Beleza. Então, agora a gente pode escrever a segunda lei para cada um dos corpos, né? Então, vamos lá. MA vezes a aceleração de A vai ser todas as forças que atuam sobre o A. Vai ser força externa menos força de atrito na direção I, mais normal com o chão menos normal com o bloco B, menos MAG na direção J. E MB AB vai ser, olhando para o diagrama aqui, né, eu consigo agora só ler daqui, vai ser força de atrito na direção I, mais normal com o A, menos gravidade na direção J. Ok? Então, aqui é a segunda lei. Agora entram os coringas. Então, eu tenho 3 coringas nesse caso. NA, NAB e FA. Ou seja, lembra que tanto o normal quanto o atrito são forças coringas. Elas tentam fazer alguma coisa e elas se adaptam à situação, tá? Elas se adequam ali ao que está rolando. Então, vamos começar por NA. Desculpa, NAB. Então, NAB, a ideia é o seguinte, a aceleração do bloco B não pode ser negativa. A aceleração do bloco B na direção Y tem que ser exatamente zero. Eu não posso ter o bloco B acelerando para baixo, né? Oi, Raul. O atrito aparece nos dois pelo mesmo motivo que o NAB aparece nos dois. É a lei da ação e reação. Então, se o bloco A empurra o bloco B empurra o bloco A. Por isso que aparece aqui um NAB e um NAB. Da mesma forma, se o MB tem um atrito que é para a direita, então, como ele está em contato com o A, tem que ter menos o atrito para a esquerda para compensar essa reação. Ou seja, quem produz esse atrito no B é o A. Então, o B também vai produzir um atrito no A. Beleza? Então, olhando para esse termo aqui, né, eu chego que NAB tem que ser igual a MB vezes G. Tá? Ou seja, está fixo essa normal. E esse resultado aqui, ele faz todo sentido. Ou seja, qual que é a normal que o A tem que aguentar? O A tem que aguentar o peso do B, né? Então, essa normal NAB, ela no fundo está aguentando o peso do bloco B. Faz sentido, né? Ou seja, é como se o sistema tivesse parado. É como se o MA aqui fosse o chão no fundo, eu coloco um bloquinho B em cima, então essa normal nessa superfície aqui tem que segurar o peso do B. Então, esse resultado está razoável. Portanto, o que eu chego é que a aceleração do bloco B ela vai ser só na direção I e MB a B vai ser igual, como esse termo aqui morreu, né? Vai ser igual simplesmente à força de atrito. Então, vocês veem, a única coisa que sobra aqui é a força de atrito, ou seja,
a lei de Newton no final do dia para o bloco B é que a aceleração do bloco B é diretamente relacionada à força de atrito. É a força de atrito que empurra o bloco B e acabou, né? Então é como se fosse um bloquinho aqui sendo empurrado pelo atrito. Mas a gente não falou ainda quem é FA, é claro, né? Isso daqui vai ser parte dos coringas. Então, a gente tem que lidar agora com esses 3 coringas aqui. Próximo coringa, NA. NA é a normal com o solo. Então, NA é o chão aqui que está segurando esses 2 caras, né? E o que ele tem que fazer? Ele tem que atuar nesse termo aqui. Ou seja, do mesmo jeito, ele tem que impedir que o AY seja igual a 0. E, portanto, NA tem que ser igual a NAB mais MAG. Ou seja, MA mais MB. G. Então, de novo, a coisa aqui faz todo sentido, né? É absolutamente razoável. O chão, né? Isso aqui é normal com o chão. Ele tem que segurar o peso combinado das 2 massas, né? Então, o chão aqui no fundo, o chão meio que ele não está nem aí aqui com o atrito, com essas coisas. O chão, ele simplesmente tem que segurar a massa desses 2 objetos. Se eu tenho aqui uma cama e eu tenho aqui uma pessoa, o que o chão está segurando é o peso combinado da cama e da pessoa. Tá? Então, esse resultado faz bastante sentido. E aí, com isso, eu obtenho agora que MA AA é na direção X, né? Desculpa. AA é igual a AA na direção Y. E MAAA vai ser dado por essa combinação aqui. Ou seja, vai ser dado por força externa menos força de atrito. Então, as minhas equações de Newton agora ficam unidimensionais, né? E dadas por isso daqui. Tá claro, pessoal? Perfeito. Falta um coringa ainda, que é a força de atrito, né? Então, o que a gente sabe sobre a força de atrito? Como a gente viu 2 aulas atrás, né? A gente sabe que a força de atrito ela se opõe ao movimento. Tendência de movimento. Mas que existe uma força de atrito limite, que é FA estrela, igual o coeficiente de atrito estático vezes a normal entre as 2 superfícies, NAB, que é o máximo que o atrito estático pode suportar. Então, o atrito ele vai tender a barrar completamente o movimento, enquanto a força de atrito for menor que isso. Passou disso, não tem mais o que dá para fazer. Tá? Então, como é que a gente vai proceder? Aqui a gente ainda tem 2 equações para 3 incógnitas, né? Então, a gente tem 2 equações, mas a gente tem 3 incógnitas. AA, AB e FA. Então, para a gente conseguir proceder, a gente tem que agora colocar o vínculo de que não desliza, né? B não desliza. Então, como vocês tinham mencionado aí antes, isso daqui implica que a aceleração dos 2 tem que ser igual. Né? Ou seja, se esse cara está andando com uma aceleração, esse aqui está andando com a mesma. Se a aceleração fosse diferente, significaria que eles estariam se distanciando um do outro, né? A posição relativa dos 2 estaria mudando. Então, ele estaria deslizando. Então, se eu quero estudar esse vínculo onde o B não desliza, a aceleração dos 2 tem que ser iguais. Então, com isso, essas minhas equações aqui, elas vão... Agora, eu posso atualizá-las, né? Tirar aqui A e A.
E agora eu tenho, então, duas equações para duas incógnitas. A e FA. Isso, Raul. Se as acelerações forem ligeiramente diferentes, então, como a velocidade é integral da aceleração, a velocidade também vai ser diferente, né? Pensa em dois carros. Você tem dois carros que estão em paralelo. Se um carro estiver acelerando um pouquinho mais que o outro, eles vão começar a se distanciar, né? Se os dois a única forma dos dois carros continuarem em paralelo é se a aceleração deles for igual. Então, agora basta a gente resolver o problema. Então, vou chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2, né? Se a gente fizer 1 mais 2, a gente vai obter MA mais MB vezes A igual a força externa. Ou seja, a aceleração igual a força externa dividido por MA mais MB. E aí, com isso agora, usando a equação 2, FA vai ser MB vezes A, ou seja, vai ser MB, força externa, sobre MA mais MB. Né? Então, esse daqui vai ser os nossos dois resultados. Bom, agora a gente pode, de fato, implementar a noção do Coringa. Mas uma coisa aqui que é só interessante mencionar, nota que esse resultado aqui, ele é intuitivo, né? Porque a aceleração é como se eu tivesse um único bloco de massa MA mais MB. É como se fosse um único bloco de massa MA mais MB. Né? Ou seja, a força externa que está empurrando a cama com uma pessoa em cima, no fundo, a aceleração vai ser como se tivesse só um objeto só com o peso da cama mais a pessoa, né? Então, para terminar agora, a gente sabe que essa força de atrito, então, para que não deslize, para que P não deslize, então eu tenho que ter que FA tem que ser menor que FA estrela. Ou seja, MB, força externa, sobre MA mais MB, tem que ser menor que o coeficiente de atrito estático vezes NAB, que é o coeficiente de atrito estático vezes MB vezes G. Né? Então, com isso, alguma coisinha aqui cancela, né? Esse MB aqui cancela. Eu chego que a força externa tem que ser menor que ME, MA mais MB vezes G. Então, essa daqui é a condição para que o sistema ande sem deslizar. Ok? O que eu acho intuitivo aqui é que, então, isso aqui estabelece uma força externa máxima que você pode aplicar, né? Então, você está puxando o objeto A, você pode aplicar no máximo isso daqui para eles não deslizarem. É muito intuitivo que isso daqui seja proporcional ao coeficiente de atrito, então, se o atrito é grande, essa força externa máxima é grande, e que seja proporcional a G, né? Se a aceleração da gravidade é grande, isso ajuda a manter os objetos unidos. O que eu acho um pouco menos intuitivo é que isso só depende das massas MA e MB via a soma das duas. Né? E isso daqui quebra um pouco a nossa intuição, porque significa que eu poderia ter a massa MA muito, muito pesada e a massa MB muito leve. Ou seria equivalente a ter as duas com pesos próximos. Né? Isso daqui, no fundo, está relacionado com o fato de que a força está relacionado, no fundo, com essa igualdade aqui, que a força externa ela produz uma aceleração nos objetos que depende das duas massas, né? Ou seja, se os dois objetos vão andar juntos, então essa força externa, a aceleração que ela produz é como se os objetos estivessem ligados. Mas eu acho um pouco menos intuitivo isso daqui. Tem coisas que, sei lá, nem sempre batem
igualzinho com a nossa intuição. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok. Agora eu queria falar um pouco sobre como é que é a força de atrito no caso do movimento de um carro. Eu queria só discutir um pouco, a gente não vai fazer nenhuma grande conta, mas eu queria falar da força de atrito no movimento de um carro. Que acho que isso é uma aplicação importante, né, dos conceitos que a gente está discutindo. Então, acho que vale a pena discutir. Então, a ideia é colocar aqui o chão e ter um carro em cima, né? Então, está aqui o chão e aqui tem um carro em cima, né? A primeira coisa que a gente tem que notar é que se não tivesse atrito, o carro não sairia do lugar, né? Tá? Ou seja, o que move o carro é o atrito, né? Se o carro está, sei lá, numa superfície que é gelo, a gente sabe que se não tem atrito, o carro não anda, ele derrapa, né? Então, o atrito no fundo, o que faz o carro, o que permite o carro ir para frente, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que se a gente der um zoom aqui na roda do carro, né? Então, deixa eu talvez melhorar isso. Então, aqui eu tenho a roda, essa roda vai estar girando nesse sentido aqui, tá? Então, quando esse ponto da roda aqui, ele vai estar apontando para trás, ou seja, se o carro está indo para frente, a roda aqui, tá? Eu tenho uma velocidade aqui para trás, certo? Então, a roda está girando assim, e essa roda aqui, então, está em contato com o solo, e ela empurra o solo para trás, né? Ou seja, isso daqui vai empurrar o solo para trás. Ok? E aí, como ele está empurrando o solo para trás, a força de atrito é contrária ao movimento, então a força de atrito vai ser para frente. Então, isso aqui é muito parecido com o problema do bloquinho, né? Nesse caso, a tendência do bloquinho B era ir para trás, então a força de atrito empurrava ele para frente. Aqui é a mesma coisa, né? Esse problema é quase como uma versão dinâmica dos dois bloquinhos, né? No sentido que essa roda está girando agora aqui, mas em todo instante ela está querendo empurrar o carro para lá e, portanto, o atrito move o carro para lá. Ok? Uma coisa que é um pouco menos intuitiva é que esse atrito, não sei se vocês já ouviram falar isso, tiveram esse tipo de discussão no ensino médio, ele, na verdade, é um atrito estático. Tá? Ou seja, o atrito que atua entre a roda e o chão, ele é estático. Aí você vai pensar assim, poxa, mas por que estático se o carro está andando, né? Então, vamos tentar discutir isso daí. Mas esse fato é fundamental. O atrito que está em jogo é o atrito estático, né? Ou seja,
é aquele cara que é FA menor que μe vezes normal. Oi, Celso. Não gostou? É meio confuso, né? Por que é o atrito estático? Eu estou falando isso para vocês, mas a gente vai mostrar, né? Precisa explicar. Mas é o atrito estático. Eu vou explicar por quê. O motivo aí, ó, o Renan e a Ana já cantaram a bola, é porque não tem derrapamento, né? Então, a roda gira, ela não derrapa, né? Você vai ter atrito cinético quando o pneu deslizar, derrapar. Tá? E como é que a gente pode entender isso? Vamos supor que esse carro está andando aqui com uma certa velocidade v, tá? Então, se o pneu não derrapa, se o pneu não desliza, não derrapa, então a velocidade angular tem que ser igual à velocidade do carro sobre o R, onde R é o raio da roda. Isso aqui é a velocidade angular da roda. Então, isso daqui, no fundo, é a origem de tudo. Isso daqui impõe um vínculo, né? Isso daqui é um vínculo. Por que ele é um vínculo? Porque ele significa que se o carro está andando sem que a roda deslize, cada vez que a roda dá uma volta completa, o carro andou o perímetro da roda, entendeu? Então, tipo, se a roda tem perímetro 2πr, então cada vez que a roda girou 2πr, o carro fisicamente andou de 2πr, né? Se a roda estivesse derrapando, aí seria menos, né? Ou seja, a roda poderia andar um perímetro inteiro e o carro andaria menos. Mas quando você assume que não há deslizamento aqui, então, cada vez que a roda dá uma volta completa, o carro andou exatamente o perímetro da roda. Tudo bem? Então, esse daqui é o vínculo principal que existe quando a gente diz que o pneu não derrapa. Mas o que isso causa? Isso causa o seguinte, que a velocidade da roda com relação ao solo, então deixa eu copiar esse desenho aqui. Né? Então, se eu olhar aqui para a roda, eu vou ter, com relação ao carro, então, com relação ao carro, peraí, deixa eu colocar isso daqui embaixo. Com relação ao carro, eu tenho, no fundo, movimento circular aqui. Então, a minha velocidade vai ser v aqui, v aqui, v aqui, v aqui. Ou seja, com relação ao carro, a roda está girando com uma velocidade v em todos os pontos. Oi, Sônia. Pode pensar nisso com relação ao eixo ligado à roda também, sem problemas. Está todo mundo girando junto. Mas se agora a gente fizer a mesma análise com relação ao solo, com relação ao solo, o carro em si já está se movendo para a direita com velocidade v. Né? Então, para quem está parado no solo, o carro já está se movendo com velocidade v. Então, aqui eu tenho soma de velocidades. Aqui a velocidade vai ser 2v. Né? Aqui tudo bem, não tem muito o que dizer. Aqui não tem muito o que dizer. Mas aqui eu tenho que a velocidade igual a zero. A velocidade com relação ao solo é igual a zero. Né? Então, isso daqui é o ponto todo pelo qual o atrito é estático. O atrito é estático porque o ponto mais baixo da roda está em repouso com relação ao solo. O ponto mais alto está girando 2 vezes mais rápido.
Então, se você é uma pessoa parada aqui, né, de longe vendo a roda girar, esse ponto da roda, ele está sempre em uma velocidade 2v. O carro está em v, mas a roda está, por sua vez, girando aqui com velocidade angular ômega igual a v sobre r. Então, esse ponto aqui está sempre em 2v. Agora, esse ponto aqui, ele é muito especial, porque enquanto que o carro como um todo está andando com velocidade v, a roda aqui está indo para trás com velocidade menos v. Então, esse ponto está em repouso, né? Ou seja, o ponto mais baixo ele está parado aqui. Consequentemente, o atrito tem que ser estático. Beleza, vou explicar de novo então, gente. Ó, a ideia é a seguinte, tem que imaginar que então, o carro está andando com uma certa velocidade v e a roda está girando, né? Então, o que quando a gente fala que o pneu não derrapa, não desliza, significa que a forma como a roda está girando está vinculada com a velocidade do carro. Ou seja, cada vez que a roda dá uma volta completa, o carro vai andar exatamente o perímetro da roda. Então, cada vez que a roda gira de 2π, deixa eu até colocar aqui, né? Então, cada vez que a roda dá uma volta completa, o carro anda de 2πr, né? Então, a velocidade do carro, né, se a gente pensar que a roda ela tem velocidade angular ômega, né? Então, ela demora um tempo, você dá uma volta completa em ΔT igual a 2π vezes, 2π sobre ômega, né? Portanto, então, o carro ele vai ter um ΔX que vai ser igual a ΔT, desculpa, isso. Ele vai ter um ΔX que vai ser 2πr, mas que, por sua vez, tem que ser ΔT vezes a velocidade. Ou seja, daqui eu tiro que a velocidade do carro vai ser 2πr sobre ΔT, então vai ser 2πr sobre 2π dividido por ômega, ou seja, vai ser ômega-r. Então, o que eu quis dizer com tudo isso daqui? Eu quis dizer que esse ponto aqui de que quando não há deslizamento, né, isso daqui impõe um vínculo, tá? Ou seja, eu tenho um vínculo de que a velocidade do pneu está relacionada com a velocidade do carro, tá? Tudo bem? Essa parte do vínculo, tudo bem? Essa é a primeira etapa. Se não tiver tudo bem, a gente já repete aqui. Ok. Então, agora, a gente tem que imaginar o que acontece se você está num referencial se movendo junto com o carro ou num referencial com relação ao solo. Então, aqui, eu vou imaginar que eu tenho dois referenciais. Posso ter um referencial aqui, x', y', tá? Que se move junto com o carro. E eu posso ter um referencial aqui, x e y, que se move, que está parado no chão, né? Então, se eu estou no referencial aqui, que se move junto com o carro, o que eu estou vendo a minha roda fazer? Né? Eu estou vendo a minha roda se mover. Imagina que você está no carro e você consegue, sei lá, colocar a cabeça para fora, né? Você põe a cabeçona lá para fora e consegue ver a roda girando. O que você vai ver? Você vai ver que o ponto mais alto da roda tá sempre indo para lá com uma velocidade v, e o ponto mais baixo está indo para lá com velocidade v, aqui com velocidade v para baixo, aqui com velocidade v para cima. É um movimento circular. Lembra quando a gente falou do movimento circular, que a velocidade ela era sempre tangencial, né? Então, cada ponto do movimento, ele estava sempre se movendo, a velocidade era sempre tangente ao movimento. Então, aqui, nesse ponto, a velocidade é sempre para lá, aqui a velocidade é sempre para lá, aqui a velocidade é sempre para lá, aqui a velocidade é sempre para cá. A velocidade é sempre tangencial ao movimento.
tá? Mas isso daqui é no referencial que está parado com relação ao carro, né? Então, você está aqui se movendo junto com o carro. Como é que fica isso agora quando a gente olha com relação ao referencial que está em repouso no chão? Então, lembra quando a gente falou de referenciais inerciais? A gente tinha visto a seguinte coisa, que a velocidade com relação ao chão, né, no referencial visto com relação ao chão, ela vai ser a velocidade com relação ao referencial do carro, mais a velocidade do carro. Desculpa, isso aqui ficou um pouco ruim, né? Deixa eu melhorar isso daqui, fazendo um desenho. Então, aqui eu tenho x e y, esse aqui é o chão. Aqui eu tenho x', y', esse daqui é o carro. E esse negócio se move para lá com uma velocidade v. Então, se eu tiver qualquer partícula, né, aqui, a gente tinha visto que a velocidade com relação a esse referencial do chão, que eu vamos chamar de V maiúsculo, talvez, essa velocidade aqui, ela vai ser a velocidade com relação ao referencial linha, mais a velocidade com que o referencial linha se move com relação a esse cara aqui. Então, é a ideia de adição de velocidades, né? Ou seja, para quem está parado aqui no chão, ele vai estar vendo qualquer partícula, né, qualquer uma, como sendo a velocidade vista com relação ao carro, mais a velocidade com que o carro se move. Então, quem está parado com relação ao chão, ao solo, não vai ver isso daqui. Esse acho que é o ponto crucial. Vai ver uma coisa diferente. Tá? Essa parte ela é super não intuitiva. Eu concordo, gente. É o tipo de coisa que, assim, tem que meio que se acostumar a entender sobre o ponto de vista da matemática de adição vetorial. É uma questão de adição de vetores, né? Mas o ponto é, se você está olhando do carro, você está vendo a roda fazer isso. Se você está olhando do chão, a roda não está fazendo isso. Qual parte, Giovanni? Essa daqui? Tá. Então, isso daqui é o que a gente tinha visto de referenciais inerciais. Vamos revisar isso com mais calma ainda. Então, eu vou chamar essa velocidade aqui para ser mais geral. Eu vou chamar isso aqui de uma velocidade genérica, assim, tá? Deixa eu ver como é que eu vou chamar isso. Eu vou chamar isso aqui de V de O'. Então, isso aqui é o referencial O', isso aqui é o referencial O. E a gente tem o seguinte, a gente tinha isso daqui, né? Que a posição com relação ao referencial a XY, né? A posição da partícula com relação ao referencial XY era a posição da partícula com relação ao referencial x', y'. Sim, né? X', y'. Mais o vetor errão de t, que era a posição da origem O' com relação a O. Tá? Então, o vetor errão é esse vetor aqui, errão. Ok? E quando o referencial era inercial, a gente tinha visto também que esse errão, ele era essa velocidade a origem O' vezes t, mais um errão zero. Portanto, se eu derivar dos dois lados, eu fico que V de t vai ser igual a V de t, V' de t, mais V da origem O'. Então, isso aqui é a regra de adição de velocidades, né? Tá? Que a gente tinha visto. Ou seja, a velocidade vista com relação ao referencial no chão é a velocidade que eu veria com relação ao referencial do carro, mais o vetor que diz como é que é a velocidade do carro com relação ao chão. Tudo bem até aqui?
E isso daqui vale para qualquer partícula, né? Vale para qualquer partícula. Ou seja, para a descrição de qualquer partícula, vale essa regra. Se eu consigo monitorar a velocidade com relação ao carro ou com relação ao chão, as duas estão relacionadas por essa grandeza aqui. Agora, vamos ver o que acontece se a gente tenta fazer isso para monitorar o movimento da roda. Então, a gente vai monitorar cada um desses pontos aqui no movimento da roda. Por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Então, nesse caso, o movimento da roda, nesse ponto, você tem V indo para frente. E o carro também está indo para frente. Então, esse cara aqui vai somar as duas componentes. Ou seja, eu vou ter V mais V. Então, quem está no chão vai estar vendo a parte de cima da roda aqui, girando com velocidade 2V. Né? A roda está indo mais rápido. Né? Mas o ponto de baixo, ele estava indo com V para a esquerda e o carro indo com V para a direita. Então, ele acaba indo com V igual a 0. Oi, Gabriel. Então, porque você está olhando, você está vendo o carro se mover, né? Então, você está vendo um carro se mover, você não está vendo só um ponto da roda, né? A gente acaba não olhando só para um ponto da roda. Mas se você conseguir se focar num único ponto da roda, às vezes dá para ver, sabe quando tem um carro andando que você vê que parece que a roda não está se movendo? Parece que ela está meio parada? É mais ou menos essa ideia. Se você conseguisse olhar só para esse ponto, você veria esse ponto parado, né? Ou seja, o carro como um todo está andando, mas esse ponto está parado. Beleza? Então, a questão aqui é movimento relativo ao solo, né? É isso que acaba importando. Movimento relativo ao solo, como não há deslizamento, esse ponto aqui ele está encostando no solo com velocidade zero. Nota também, a velocidade ela é zero aqui, tá, gente? Aqui nas vizinhanças já não é mais zero, é só esse ponto exatamente que é zero. Então, ou seja, mesmo se a roda, por exemplo, não for perfeitamente circular, etc., isso deixa de ser estritamente zero, mas é praticamente zero. Isso daqui é em relação ao referencial no solo parado. Ok? Mais para o final do curso, gente, a gente vai voltar nessa questão do rolamento, né, de objetos, e a gente vai revisitar essas ideias. Então, se esse ponto aqui não ficou 100% claro, tudo bem, não se preocupa, vocês não vão ser prejudicados em nada, e a gente vai voltar nisso daqui. Esse daqui não é intuitivo, é um pouquinho complicado, mas eu prometo que a gente vai discutir isso em mais detalhe, tá? Lá para o final do curso. Mas qual que é, então, a moral da história? A moral da história é que, no caso do carro, né, quando não há deslizamento, quando o carro não derrapa, então eu tenho atrito estático. Beleza, Raul, fico feliz. Isso, Joara, exatamente. Aqui eu estou somando, tenho V da roda girando e V do carro andando. Bom, quais são as consequências disso daqui, né? Então, por exemplo, a gente sabe o que acontece quando a gente atola o carro, né? Então, se a gente atola o carro, o que vai acontecer é que se a roda derrapa, então entra em ação atrito cinético, que é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E isso daqui, lembra que é sempre menor que o atrito estático, né? Ou seja, cinético é menor que o estático.
Então, por exemplo, se você atolou o carro, a gente sabe que não adianta você pisar fundo no acelerador, sabe? Tipo, você atolou. Se você pisar fundo, a roda vai começar a girar em falso. Isso daí não vai te tirar do lugar. O jeito certo para desatolar é você ir pisando com calma no acelerador para sempre manter o atrito estático, porque o atrito estático é maior. Então, o atrito estático, ele é aderência, né? Ou seja, o pneu tem boa aderência com relação ao chão. A partir do momento que o carro derrapa, entra em jogo o atrito cinético e aí a aderência fica muito pior. Então, para você tirar o carro do atoleiro, você tem que, no fundo, pisar com calma no acelerador para garantir que o que está em jogo ali que o pneu nunca vai girar em falso, que o que está em jogo é sempre o atrito estático, né? E a gente sabe disso, né? A gente tem esse tipo de intuição. A mesma coisa vale na hora de frear o carro. Né? O que acontece na hora de frear o carro? A gente sabe que se o carro derrapa, é ruim, né? Ou seja, derrapar é ruim. Então, a gente tem muito mais controle e a gente consegue frear muito mais rápido se a gente conseguir frear sem derrapar. Quando você derrapa, a distância que você percorre até frear é muito maior. Né? Então, a ideia é você pisar no freio com calma para não derrapar. Você pisa de boa e consegue frear muito mais rápido. E é isso que, no fundo, o freio ABS faz, né? Ele desderrapa. O que o freio ABS faz é o seguinte, ele tem um sensor, né, que quando ele percebe que a roda derrapa, ele solta o freio por uma fração de segundo. Então, quase às vezes sem perceber, ele começou a derrapar, ele solta o freio e freia de novo. Então, ele tenta ficar forçando para que nunca derrape, para que sempre seja o atrito estático que está em jogo, nunca o atrito cinético. Né? Então, o ABS, ele tenta, várias vezes por segundo, às vezes, ele freia e desfreia, para tentar forçar que o atrito que esteja em jogo continue sendo estático e nunca cinético. Pode, Lucas, pode. A gente acaba não vendo muito isso, né? Mas isso pode acontecer sim. Ou seja, nada impede que o atrito se torne cinético, mesmo quando o carro está numa estrada. Né? A princípio, isso pode acontecer. A gente não vê tanto, mas, por exemplo, se você tiver numa estrada com gelo, etc., e você não tiver o pneu apropriado, isso pode acontecer. Ou seja, você pisa tão fundo no acelerador que, mesmo em movimento, o pneu começa a derrapar um pouco, ele começa a girar em falso. Né? E aí, nesse caso, você vai ter o mesmo efeito, ou seja, o atrito cinético é menor e, portanto, a aceleração do carro vai ser menor. Pneus carecas, exatamente. O que é o pneu careca, né? O careca, Sônia, no fundo, são os coeficientes de atrito, né? Então, o careca, ele afeta os coeficientes de atrito cinético e estático, né? Um pneu que não está careca, ele vai ter um MIE maior, tá? Então, esse cara vai ter um MIE menor, quando o pneu está careca. E aí é interessante isso, porque se o pneu está careca, significa que o coeficiente de atrito estático é menor. Portanto, aquela força de atrito máxima do estático também é menor. Então, por exemplo, a gente sabe que quando o pneu está careca, o carro derrapa mais fácil, né? Ele derrapa mais fácil. Por quê? Porque o quanto a força de atrito estático máxima que ele aguenta é menor. Ele vai aguentar menos do que antes. Beleza, pessoal? Perguntas? Não, Raul, a princípio não. Ele é positivo, né? Ele é positivo por construção, mas a princípio qualquer número maior que zero é suficiente. Pode, a princípio sim. Mas lembra, né, Raul? Nada disso é fundamental. A gente está falando aqui de coisas fenomenológicas. Mas você pode ter, talvez, sei lá, se for um velcro, né? Superfície de um velcro, você vai ter esse MIE gigantesco aqui, porque o velcro tem aquelas entranhas, etc., que gruda ali. Então, o MIE do velcro vai ser gigantesco.
Mais perguntas, pessoal? Ok. Então, eu queria agora emendar isso numa pergunta que eu acho muito divertida, que eu vou chamar de o avião decola. Isso aqui foi uma pergunta que surgiu, eu acho que surgiu no mundo, assim, sei lá, apareceu em blogs, na internet, coisa assim, quando eu estava na graduação. Acho que no primeiro ou segundo ano da graduação. Essa pergunta foi muito engraçada porque ela gerou muito debate entre eu e meus amigos, etc. A gente ficou meses discutindo e debatendo loucamente essa pergunta. Então, a brincadeira é mais ou menos a seguinte. Imagina que aqui eu tenho uma esteira, né? Então, eu tenho uma esteira aqui. Eu tenho uma esteira, que nem de academia, né? Que nem de corrida. Né? Ou seja, que nem aquela esteira na academia que você corre. Só que em cima aqui, eu vou pôr um avião. Então, aqui eu vou pôr... Como é que eu vou desenhar um avião aqui? Não sei. Eu vou pôr aqui um avião, tá? Tem um avião aqui. E a ideia é a seguinte, esse avião vai se mover aqui com velocidade v, tá? Ele vai acelerar, e a esteira vai fazer que nem a gente faz na academia. Ela vai se mover com velocidade v para trás. Tá? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, o avião decola ou não decola? Então, assim, você colocou um avião, né, em cima de uma esteira. Você acelera ele para frente, ele vai decolar ou não? Alguma ideia aí? Claro, quem já sabe a resposta, se alguém já viu isso em algum lugar, não dá spoiler, né? Qual que é a intuição? Por que vocês acham que ele não vai decolar? Eu ia falar isso, Lucas. Tem um episódio do Mythbusters, eu até coloquei o link nas notas de aula. Tem um episódio do Mythbusters exatamente resolvendo essa questão. Então, o raciocínio de vocês é muito bom, né? O avião decola, né? O avião decola quando você tem uma velocidade relativa com relação ao ar, né? Então, para o avião decolar, o que você precisa é de uma velocidade relativa ao ar. Então, se ele não sai do lugar, né, porque a esteira está puxando ele para trás, então o avião não decolaria. Né? Mas a resposta é que o avião decola. E isso daí tem exatamente a ver com o que a gente acabou de estudar da força de atrito. Então, a resposta é super contraintuitiva, mas o avião decola sim. Não é nem isso, Renan. É mais simples do que isso. Tá? A resposta é, isso acontece porque a esteira é incapaz de manter o avião parado. Ou seja, não importa o que a esteira faça, não importa qual velocidade ela vá para trás, a esteira simplesmente não consegue manter o avião parado. Ele vai andar para frente anyway e, portanto, vai ter uma velocidade relativa ao ar e vai decolar normalmente. A esteira, ela não consegue prender o avião, ela não consegue parar o avião. Tá? E por que isso acontece? Isso daqui, no fundo, essa pergunta é um pouco pegadinha, mas isso daqui acontece porque está relacionado com o modo de propulsão do avião. Né? Qual é o modo? Qual é o mecanismo de propulsão do avião? Essa, no fundo, é a pergunta que tem que ser respondida. A gente não sai do lugar na esteira. Eu já vou falar sobre isso, Raquel. Beleza.
Já vou voltar na sua pergunta, mas o motivo pelo qual a gente não sai da esteira é porque o nosso mecanismo de propulsão está no atrito com o chão, né? Então, a gente empurra a esteira para trás para andar para frente. A gente empurra o chão para trás para andar para frente. Então, na esteira, a gente não sai do lugar, porque sempre que a gente anda para frente, a esteira anda para trás, né? Mas isso é porque a gente está empurrando a esteira para andar. No carro, seria a mesma coisa, né? Se fosse um carro com asas, ele decolaria. Um carro com asas decolaria. Não, desculpa, um carro com asas não decolaria. Não decolaria. Exatamente, Gabriel. As rodas só giram. Opa! As rodas só giram mais rápido. No caso do avião, o método de propulsão está na turbina, né? Ou seja, a propulsão está na turbina. Então, para fazer uma analogia, o caso do avião, ele seria um pouco equivalente, sabe quando o pai coloca a criança para correr na esteira? Imagina que você é o pai lá, você segura a criança pelos braços e põe a sua criança para correr na esteira. E aí a criança está batendo as perninhas na esteira, mas não está fazendo nada. No fundo, a propulsão está nos braços do pai que está empurrando a criança para frente. Então, a criança pode até bater os pezinhos na esteira, mas ela não está usando o chão da esteira para correr. A propulsão está, no fundo, nos braços do pai. Com o avião é a mesma coisa. A propulsão está na turbina. Tá? Então, no fundo, o que a esteira vai fazer é a roda do avião girar mais rápido. O avião está indo para frente, ele não está nem aí para a esteira, e o que a esteira vai estar fazendo é a roda do avião girar mais rápido. É verdade, que nem a Raquel mencionou, que você tem um atrito aqui. Né? Então, a esteira vai conseguir ter algum tipo de atrito, mas é quase nada. No fundo, o avião vai andar para frente do mesmo jeito. Né? A única coisa é que a roda do avião vai ficar girando mais rápido. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Com a mesma velocidade do que normalmente. Talvez um pouquinho menor, né, Thiago? Porque você tem algum atrito aqui, ok, né? Você tem um pouco de atrito, mas no fundo com a mesma velocidade. Então, Giovanni, exatamente. Um carro, ele fica parado numa esteira, porque o carro, o mecanismo de propulsão do carro é igual ao nosso, né? Quando a gente corre, a roda está empurrando o chão para trás. Então, um carro com asas, ele não decolaria. Mas um avião, ele decola. E aí, se vocês quiserem ver mais sobre isso, gente, dá uma olhada lá no episódio do Mythbusters. Eu coloquei o link nas nossas notas de aula. Depois eu coloco o vídeo no site também. Né? Isso, Raul, é isso. É colocar um Boeing 737 na esteira de uma academia. É, é um exercício fácil de fazer na prática, né? Então, Sônia, também vale para um avião com hélices, porque a propulsão, de novo, não está no solo. Então, contanto que a propulsão não esteja no contato com o solo, tudo bem. É que no caso do carro, o motor ele faz a roda girar para a roda empurrar o chão. A roda do avião, ela é solta, né? A roda do avião, ela não está ligada ao motor do avião. A roda do avião é só ela está solta, né? O avião é tipo um patins. É um patins com uma turbina em cima. A roda não está ligada no motor, né? Beleza, pessoal? Perguntas? Isso, Celso. O que faz o avião decolar
é a velocidade relativa do avião com relação ao ar, né? Ao ar que tá em repouso no solo. Então, é o avião se movendo com relação ao ar que faz a propulsão para cima. Isso, Thiago. O atrito com o solo, claro que pode dificultar um pouco. Imagina que essa roda tem um atrito gigantesco com o solo. É claro que o solo vai tentar segurar um pouco a roda, né? Então, é bom que o atrito aqui não seja tão grande para, ou seja, facilitar a vida do avião. Mas, no fundo, contanto, a propulsão do avião não tem nada a ver com esse atrito. É fundamentalmente diferente do carro. No caso do carro, a propulsão está no solo. No caso do avião, a propulsão não tem nada a ver com o solo. Beleza? Não, Celso, não é que ele vai estar parado, né? Ou seja, não é que o avião vai estar parado. O avião vai andar anyway. Então, ou seja, você colocar ele na esteira, o único papel da esteira vai ser fazer a rodinha do avião girar mais rápido. Mas o avião, né, se você estiver olhando de fora, o avião vai andar para frente da mesma forma. Ele não vai estar nem aí para a esteira. Então, ou seja, é como se ele estivesse na pista de decolagem mesmo. A esteira ela não é capaz de segurar o avião. Claro que tem um atrito ali que dificulta, ok, mas esse atrito não é capaz de segurar o avião, que nem no caso de um carro ou quando a gente está correndo na academia. Isso, Heisen, a velocidade do avião, né, o método de propulsão está nas hélices, nas turbinas, né? Então, mesmo valeria também para um avião a jato, né? Ou seja, não importa. O método de propulsão do avião, ele é fundamentalmente diferente de um carro, né? O carro, você tem um motor ligado à roda, então o motor faz a roda girar, e aí a roda precisa do contato com o solo para fazer o carro ir para frente. No caso do avião, o motor está ligado nas turbinas, na hélice, né? Então, o motor faz a turbina girar e a turbina puxa ar e joga o avião para frente, né? Então, o método de propulsão não tem nada a ver com o solo. Oi, Celso. Isso, ou seja, se um papel levantou, tem que ser o vento. Não tem muito o que fazer. No caso do avião, não é tão simples assim, né? O avião, ele tem as asas têm um formato específico para garantir que haja uma propulsão para cima, né? Então, as asas são feitas de tal forma que sempre tem uma propulsão para cima, tem a ver com o formato das asas. Raul, conseguiria. Se o avião não tivesse roda, mas a pista fosse gelo, o avião decolaria, né? Ou seja, se o avião tivesse de barriga em cima do gelo, ele iria para frente do mesmo jeito. A roda, ela só está ali para diminuir o atrito com o chão. É claro que se o atrito é muito grande, né? Que nem você falou, os danos que isso levaria, o atrito seguraria o avião, ele dificultaria aqui. Mas se, por exemplo, fosse um avião em cima do gelo, ele conseguiria decolar. Um hidroavião é isso, né? Se você pensa num hidroavião, ele é exatamente isso. O hidroavião não tem roda, mas ele tem um suporte ali que tenta minimizar o atrito com a água. E aí ele vai para frente do mesmo jeito. Isso, Celso. A velocidade do ar com relação ao solo você não tem controle, né? Porque isso aí depende do vento. Então, o que o avião faz é controlar com relação à asa. Perfeito. Show, pessoal. Vamos continuar um pouquinho mais?
Ok. Então, agora, eu quero entrar um pouco na questão de movimento circular. Tá? Então, eu queria ter, a gente vai começar a falar de objetos que estão fazendo curvas e assim por diante. E eu queria, então, revisar um pouco o que a gente viu de movimento circular. Tá? Então, deixa eu colocar aqui um círculo. Tá? Então, quando a gente tinha falado de movimento circular, a gente viu que se eu tinha uma partícula aqui, né, eu podia descrever essa partícula aqui. Então, tem um raio R, né? Isso, assim. Tá? E a gente viu que a gente podia ver o movimento dessa partícula em termos de dois versores aqui. Eu tinha um versor ER e eu tinha um versor aqui Eθ, tá? Que eles giravam junto com as partículas, tá? Então, isso aqui foi aquilo que a gente discutiu na aula de movimento circular. Você tem esses dois vetores aqui, eles estão girando junto com a partícula. O ER sempre aponta para fora, o Eθ sempre é tangencial, né? Então, ER é para fora, e esse Eθ, ele é tangencial. Tá? E aí o que a gente tinha visto é que, então, a posição, o vetor posição, ele era sempre para fora, né? Então, o vetor posição, ele é esse cara aqui, né? A velocidade, por outro lado, ela era sempre tangencial, tá? Mas o que era mais interessante é que a aceleração, ela tinha duas componentes. Ela tinha uma componente tangencial e uma componente para dentro, né? Onde a componente que aponta para dentro é a aceleração centrípeta. E essa daqui é a aceleração tangencial. Você vê o seguinte, né? Você vê que esse termo aqui, a aceleração centrípeta, ela é igual a zero, C e só C, a partícula está em repouso. Tá? Enquanto que esse termo aqui não, esse termo aqui ele depende do ômega ponto, da derivada da velocidade angular. Então, ele no fundo vai estar relacionado se o movimento ele é circular uniforme ou não, né? Se ele é circular acelerado. Então, eu só quero lembrar a vocês o espírito que a gente estava quando a gente derivou essas fórmulas. A nossa filosofia era, eu tenho uma partícula e eu vou supor que ela está em movimento circular. Eu não estou nem aí o que causou esse movimento circular, tá? Ou seja, que tipo de forças, etc., geraram esse movimento circular. Mas, se o movimento é circular, então a aceleração tem que ter essa cara. Isso daqui é super legal, gente. É super, assim, forte, né? Isso aqui, no fundo, está impondo um vínculo, novamente. É um vínculo sobre o problema. A gente já falou muito de vínculos aqui, né? Ou seja, vínculos são as restrições que existem, as restrições mecânicas que existem sobre um problema. Então, a normal impõe vínculos, a força de atrito impõe vínculos, etc. Dizer que o movimento é circular impõe um vínculo. Ele impõe que você tem que ter na aceleração uma componente que sempre aponta para dentro, né? Então, você sempre tem que ter aqui uma componente que é a aceleração centrípeta, tá? Deixa eu mais aqui de AC. Ela sempre aponta para dentro do movimento, nunca para fora, tá? E ela só é zero se e só se a partícula está em repouso, se o V é igual a zero. Tá? Caso contrário, ela nunca é zero. Claro, você pode ter também uma componente tangencial. Então, como a gente discutiu na última aula, né, o vetor aceleração ele pode estar nesse arco aqui, né? Ele pode estar em qualquer região, mas você nunca vai encontrar o vetor aceleração apontando para cá. Tá? Ele sempre está aqui para dentro.
Ok? O que a gente vai fazer agora é exatamente a extensão natural daquela aula de movimento circular, onde agora a gente vai se perguntar, tá, então, quais forças que produzem esse movimento circular, né? Ou seja, que tipo de configurações a gente pode ter que vão produzir um movimento circular e quais são as consequências disso? Então, aqui era cinemática. A gente só impunha o vínculo que o movimento era circular e acabou. Agora a gente vai ver a dinâmica, que tipos de dinâmicas produzem movimentos circulares. Ok? Então, a gente vai começar isso nessa aula, vou fazer alguns exemplos simples, e a partir da próxima aula a gente conclui e deixa mais geral. Tá? Então, eu queria começar fazendo um exemplo aqui. Queria considerar um balde girando. Tá? Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma coisa que vocês querem discutir aqui? Perguntas? Mais alguma pergunta do avião? Beleza. Então, eu vou considerar um problema assim, ó. Eu vou supor que tem uma cordinha aqui, tá? E essa cordinha está segurando aqui um balde. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar um balde aqui. Eu tenho um balde. Aqui. E aqui eu tenho água, tá? E eu estou girando esse balde aqui. Então, ou seja, tem uma pessoa que esse balde está girando aqui. Então, ele vai ter uma certa velocidade aqui, v, tá? Que é tangencial ao movimento. Então, eu vou considerar esse balde, eu quero focar ele nessa situação onde ele está na parte de cima, né? Então, eu poderia olhar para esse balde embaixo, em cima, etc. Eu vou olhar para o balde na configuração que ele está logo em cima, naquele ponto especial que ele está voltado para cima. Então, nesse ponto, o vetor ER, ele aponta para cá, né? Ou seja, o vetor ER, ele é sempre para fora, né? Então, aqui é o centro do movimento. Tá? E ele sempre aponta para fora. Ok? Bom, então, qual que vai ser a segunda lei para essa partícula, né? Então, a segunda lei vai ser que a massa vezes a aceleração vai ser... Quais são as forças? Vamos pensar, desculpa, na segunda lei com relação à água, né? Pensar no corpo d'água. Então, a aceleração desse corpo aqui, quais são as forças que esse corpo d'água está sujeito aqui? Então, ele vai ter uma força da gravidade, né? Uma força gravitacional, e ele também vai ter aqui uma normal com relação ao solo. Então, deixa eu tentar fazer isso daqui, peraí. Fazer assim. Então, esse corpo aqui, ele vai ter a força gravitacional aqui, né, que aponta para baixo, e ele vai ter também uma força normal atuando sobre ele, tá? Que vai ser também nessa direção. Tá? Ou seja, a força normal do balde, né? Que o balde exerce. Ok? Então, se esse cara está em movimento circular, se o movimento do balde é circular, se o movimento do balde é circular, então, como essas duas forças elas atuam para baixo, né? A aceleração resultante tem que ser só nessa direção, não tem nenhuma força aqui nesse problema atuando em direções inclinadas. Então, nesse ponto, ambas as forças atuam para baixo. Portanto, a aceleração tem que ser puramente na direção radial e, portanto, centrípeta. Então, eu vou ter que mv² sobre r tem que ser igual a mg mais a normal. Tá?
Isso daqui só vale nesse ponto de cima, tá? Se eu tivesse num ponto, por exemplo, se o balde estivesse aqui, a normal já apontaria em outra direção. Mas nesse ponto especial, as duas forças estão apontando em direção ao centro e, portanto, elas só podem resultar numa componente centrípeta, ou seja, a aceleração tem que ser puramente centrípeta, se o movimento do balde é circular. Né? Então, isso aqui estabelece qual que é a normal. Ou seja, portanto, a normal que ele vai aplicar vai ter que ser mv ao quadrado sobre r menos mg. Tá? Ou seja, vocês veem que a normal ela está relacionada agora com quão rápido esse cara está girando. Tá? Então, é isso aqui que você sente naqueles brinquedos tipo do Hopi Hari. Sabe aqueles brinquedos de parque de diversão que você fica girando loucamente e tipo uma centrífuga e ele te empurra para fora? No fundo, é isso que você sente, a parede do brinquedo te empurrando, né? Então, isso daqui depende da sua velocidade, né? Ou seja, se esse balde está girando muito rápido, então a normal tende a ser mais forte. É exatamente isso aqui a ideia de uma centrífuga, né? Ok? E vocês veem também que isso daqui acaba, ou seja, sendo compensado um pouco pela gravidade, porque a gravidade atua na mesma direção da força normal, né? Então, a gravidade facilita, ela alivia a normal, né? Ou seja, isso daqui alivia a normal. Então, a gente vê também o seguinte, né? Se a velocidade não for alta, não necessariamente eu vou conseguir segurar esse balde d'água aqui. Então, eu preciso ter uma condição para manter o contato da água com o balde, né? É preciso de uma velocidade alta para manter o contato com o balde da água com o balde. Tem, Raquel, tem duas forças, ou seja, a gravidade está puxando a água aqui, né? E você tem também a normal empurrando aqui o corpo d'água. Ou seja, você tem as paredes do balde empurram a água para baixo. A tendência da água é de ser jogada para fora, né? Então aqui para cima. E quem impede que isso aconteça são as paredes do balde. Beleza? Então, a gente vê aqui dessa forma que, inclusive, tem uma condição para isso, né? Ou seja, para manter a água vai perder o contato quando a normal é zero, né? Então, se a gente colocar n igual a zero, a gente vê que eu tenho uma condição limite aqui, que isso aqui tem que ser igual a isso, ou seja, que a velocidade tem que ser igual à raiz de RG. Então, isso aqui é a velocidade mínima para a água não cair. Para a água não cair. Tá? Ou seja, eu preciso girar o meu balde suficientemente rápido para garantir que o contato seja mantido. Se a normal é zero, perdi o contato, né? Isso aqui é a condição de perder o contato. Tá? R sempre aponta para fora, Heisen. Então, R sempre aponta para fora do movimento. E a aceleração centrípeta, ela é sempre na direção menos ER. O R sempre aponta para fora. Ok? Então, beleza. Então, você vê, esse é o tipo de restrição
que o movimento circular impõe, né? O movimento circular, o que é bastante assim especial da aceleração centrípeta é que ela é um vínculo muito forte, né? Ela é um vínculo que força que uma componente da aceleração esteja diretamente vinculada à velocidade. Em geral, a aceleração de uma partícula andando no espaço, ela não tem que ter um vínculo com a velocidade, no sentido que ela não tem que ser proporcional à velocidade, né? A princípio, a velocidade é integral da aceleração, mas a aceleração pode evoluir independentemente. A aceleração, em geral, ela vai ser dada pela segunda lei, né? Então, para uma partícula livre, a aceleração ela é desvinculada, no sentido que o que produz a aceleração são as forças atuando sobre o problema. Mas, quando a gente diz que esse movimento, na verdade, ele é circular, a gente impõe um vínculo mais forte, que a gente fala, não, essa aceleração não é só determinada pelas forças. Ela tem uma componente que tem que ser relacionada com a velocidade, né? Então, isso é um vínculo muito forte. E isso, portanto, impõe restrições como essa daqui, que permite a gente calcular qual que é a velocidade mínima que o sistema tem que girar para que ele mantenha contato. Então, isso daqui também é a mesma lógica da montanha-russa, quando você faz um loop, sabe? Então, você está na montanha-russa aqui, você fez um loop. Quando você está aqui em cima, você tem que ter uma velocidade suficientemente rápida para você não perder o contato com o trilho, né? Se você perder o contato, você vai perder o contato exatamente quando a velocidade for dada por isso daqui. Se a velocidade for menor que isso, aí a montanha-russa vai chegar aqui e ela vai perder o contato, né? Oi, Joara. Oi, Joara, não sei se eu tenho uma boa explicação, eu não me lembro de ter visto essa discussão, mas isso me faz algum sentido na questão de que, uma vez que esse negócio está girando, a água tende a encontrar uma posição de equilíbrio, né? É claro, isso depende da forma como você gira. Se você girar de forma bem homogênea e uniforme, então a água tende a ficar parada. Ou seja, ela vai se ajustar, né? E aí vai ficar parada e vai ficar girando. E aí, uma vez que você para de girar, aí é como, sei lá, se a água batesse na parede do balde, né? Então, a parede do balde para, a água bate e ela vai chacoalhar. Não sei se é nesse sentido, mas isso que você falou me faz um pouco de sentido na minha cabeça. Ou seja, o balde girando aqui de forma bem uniforme, a água encontra uma posição de equilíbrio para ficar ali, né? Pode, Sônia. Boa, pode sim. Beleza, pessoal? Vamos ver mais um último exemplo aqui, só para a gente praticar um pouquinho. Vamos falar aqui da órbita de um satélite. Então, a gente tem a seguinte questão, né? A gente tem aqui sei lá, a Terra aqui, por exemplo. E a gente tem um certo satélite aqui, né, que está orbitando. Então, a força que está atuando aqui é a força da gravidade, né? Oi, Rafael. Com certeza, Rafael, com certeza. Se você, por exemplo, puxar esse balde d'água aqui para baixo muito rápido, ele não necessariamente vai cair. Ou seja, se ele estiver acelerando para baixo, ele pode manter o contato aqui, com certeza. Aí vai depender de como você está acelerando e como essa sua aceleração se compara com a aceleração da gravidade, né? Por exemplo, se você tiver uma garrafinha d'água quando você está pulando de paraquedas, por exemplo, em geral a garrafinha d'água vai estar sem, ou seja, se você estiver acelerando mais rápido que a aceleração da gravidade, por algum motivo, não, desculpa, esse não foi um bom exemplo. Suponha que você está entrando na atmosfera, então você tem uma aceleração alta, né? Um foguete, por exemplo, que é mais rápido que a aceleração da gravidade. Aí, essencialmente, você vai estar sempre empurrando essa água para cima aqui.
Beleza? Então, nesse caso, a força, voltando aqui para o satélite, a força que está em jogo aqui é a força da gravidade, que ela aponta na direção menos ER também, né? Ela é para dentro. Então, esse objeto tem massa M, esse objeto aqui tem massa M, e a força atua aqui nessa direção. Tá? E aí, se esse movimento agora for circular, então, de novo, eu só vou ter uma componente centrípeta. Então, se a órbita for circular, então, a minha segunda lei, MA igual a F, ela vai se reduzir a menos M V ao quadrado sobre R na direção ER, igual a menos G MM sobre R ao quadrado na direção ER. Ou seja, eu vou obter que, cancelando algumas coisas aqui, né? Cancelando isso, eu vou obter que V quadrado é igual a GM sobre R. Né? Então, isso daqui é uma relação importante que aparece, que é muito usada, né? Você vê que, no fundo, o vínculo de que o movimento é circular ele impõe uma restrição, uma relação entre V e R. Né? Ou seja, a velocidade é inversamente proporcional ao raio. Se o raio é grande, a velocidade é pequena. O satélite que está próximo da Terra, ele orbita mais rápido do que o satélite que está longe. Né? Isso é muito interessante, ou seja, isso está relacionado com a dependência da força da gravidade com o R, né? Ou seja, é crucial aqui que a gente esteja usando o fato de que a força da gravidade vai com 1 sobre R ao quadrado. Então, por isso que acontece essa dependência. Mas isso daqui vincula, então, a velocidade do satélite ao raio. Qualquer satélite, se ele está perto, ele gira mais rápido, se ele está longe, ele gira mais devagar. A velocidade de órbita do satélite não depende do que você fez com ele, né? Ou seja, não depende sei lá, da propulsão, a não ser que você tenha propulsão, claro, né? Mas supondo que você não tenha propulsão, a velocidade de órbita de um satélite, ela é natural, né? Ele é naturalmente determinado pelo raio. Dois satélites que têm o mesmo raio vão ter a mesma velocidade. Né? Isso é uma coisa interessante. E não é tão intuitiva, né? Que a velocidade, no fundo, seja determinada só pelo raio. Dois satélites com o mesmo raio têm a mesma velocidade. Então, isso aqui é um vínculo que é imposto pelo movimento circular. Agora, eu só tenho que fazer um comentário. Assim, né? Nota que eu não estou dizendo que o movimento sobre a força da gravidade tem que ser circular, gente. Isso é uma coisa assim, que é importante entender. Eu não estou dizendo que, então, se eu colocar qualquer massa em contato com a aceleração da gravidade, essa massa vai ficar orbitando. Não, não precisa ser assim. O cometa não é circular, né? O cometa vem lá de outro sistema solar, chega perto do Sol e vai embora, né? Vai embora. Né? Então, o movimento sobre a ação da força da gravidade não precisa ser circular. E aí você pode até determinar, é um pouco mais complicado isso daí, você determinar quando que o movimento vai ser circular ou não. Ele pode ser elíptico também, né? Vocês sabem que o movimento não precisa ser perfeitamente circular, ele pode ser elíptico, né? Mas o que isso daqui está dizendo é que se a gente colocar ele numa órbita circular, que é possível colocar o satélite numa órbita circular, então isso representa um vínculo adicional no meu problema entre a velocidade e o raio. Tudo bem? Isso, Gabriel, a tendência é exatamente essa. Se a velocidade for muito alta, ele pode escapar, né? Então, se você pegar o seu satélite e colocar uma velocidade gigantesca, ele pode ir embora, perdeu, né? Ele foi embora. Mas, se você tenta colocar ele com certo raio e uma velocidade grande, a tendência dele é de ir para um outro raio diferente até ele, desculpa, seria para dentro, né? Até ele se adequar aqui. Então, no fundo, as pessoas, quando você vai lançar um satélite,
você estabelece o raio estabelecendo a velocidade. Você fala assim, não, eu vou lançar esse meu satélite com uma certa velocidade ali, e é isso, ele vai naturalmente se encaixar numa órbita com certo raio R. Beleza, pessoal? Ok, eu parei por aqui. Se não tiverem mais dúvidas, é isso daí. Oi, Raul. Sim, a questão é que a órbita de um elétron em torno do próton ela é um pouco mais complicada, porque ela vai ser descrita pelas leis da mecânica quântica. Então, a própria noção de velocidade, etc., fica um pouquinho mais complicado. Mas, sim, isso é verdade, ou seja, a velocidade vai depender da órbita que o elétron está. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Tem um modelo para a órbita de elétrons em torno do átomo, chama modelo de Bohr. A gente vai discutir esse modelo aqui em sala. E lá vai dar para ver exatamente essa questão da velocidade. Oi, Raicen. Então, o que faz é que existe essa configuração de equilíbrio, ou seja, a gente diz, né, que a órbita é como se ele sempre estivesse caindo, mas ele nunca cai, né? Então, ele está sempre vindo aqui, mas ele nunca chega a cair. Porque a lei da gravidade permite essa simetria radial aqui da lei da gravidade, que ela sempre aponta para dentro, ela permite órbitas que sejam estáveis, né? Não precisa ser estável. Se essa massa aqui, por exemplo, se vier de fora assim, com uma velocidade muito grande, ela vai colidir na Terra. Então, não significa que toda a massa tem que ter uma órbita estável. Mas, quando você resolve as equações do movimento, você vê que tem configurações que são estáveis, ou seja, que as coisas se balanceiam perfeitamente, né? E, no fundo, o balanço é exatamente isso daqui. É bonito a gente ver isso daqui. O que mantém a órbita é que você sempre está precisando ter uma aceleração centrípeta aqui, né? É legal isso, Raicen, olha só, porque a aceleração centrípeta ela é para dentro. Então você pensa, mas se a aceleração é para dentro, por que essa massa não vem para dentro aqui? Ela não vem para dentro porque, na verdade, essa aceleração está fazendo a partícula girar, né? Ou seja, apesar dela ser para dentro, ela é responsável pela partícula orbitar aqui. Então a massa acaba nunca caindo, né? Então o balanço é exatamente isso daqui. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Se não, é isso aí, gente. Valeu. Paramos por aqui. Isso, Gabriel. Se a velocidade é inversamente proporcional ao raio. Então, se o raio é grande, a velocidade é pequena e vice-versa. Então, quando a velocidade é maior, tende a ser uma órbita menor. Valeu, gente. Até sexta. Falou. Professor, Oi, Melissa. uma dúvida. O sábado vai ser obrigatório simulado? Não, não é obrigatório, não. Mas eu recomendo só para você garantir que está tudo funcionando do seu lado, digamos assim, né? Que você está conseguindo acessar a plataforma direitinho e tudo mais. Ok. É que eu talvez não vou estar em casa. Não tem problema. Eu vou... acho que o mais importante é a segunda parte, a parte né, do problema dissertativo, que você tem que escanear, etc. Então, acho que isso é útil de acostumar como usar o aplicativo de celular para transformar em PDF e assim por diante. Entendi. Muito obrigada, professor. Nada, tchau, tchau. Até sexta. Oi, Gabriel. Então, Gabriel, a intuição é que ele sempre sairia pela tangente, mas ele está sempre... O satélite está sempre tentando sair pela tangente, mas a aceleração centrípeta está sempre puxando ele para dentro. Então, é exatamente esse balanço fino, onde ele tenta sair pela tangente, mas ele não consegue, né? E o ponto é que existem, nas soluções das equações, existem órbitas desse tipo. Não precisa ser assim, dependendo das condições iniciais do problema, pode ser diferente, mas é possível encontrar situações com esse tipo de configuração. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.